Boa noite, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Cláudia, sou da área de marketing da SICA. Por favor, confirme se vocês me veem, se vocês estão me ouvindo. Sejam todos bem-vindos. Tem uma caixa de bate-papo ao lado que vocês podem usar para colocar seus comentários. José Miguel, obrigada por confirmar. Excelente. Maria Luísa, bacana, pessoal. Que bom que vocês estão ouvindo bem. Ótimo. Legal. Então, sejam bem-vindos, né, a mais um webinar da SICA. E aqui vou fazer uma breve introdução antes de a gente começar com os nossos especialistas da noite. Então, vamos lá. Dando continuidade à agenda de palestras online já realizadas no mês de abril e maio, a SICA renovou a programação para junho. Realizados por engenheiros e arquitetos, os webinários foram criados para ajudar os parceiros da marca a ampliarem seu conhecimento de forma rápida e prática, com novos temas para trazer ainda mais profundidade e informações técnicas sobre o segmento. E para falar sobre o tema de hoje, sistemas de injeção de resinas em estruturas de concreto, contaremos com a participação do engenheiro Anderson Oliveira e do engenheiro Francisco Souza Lima. Então, eu vou pedir, por favor, para que o Anderson e o Francisco, por favor, ativem a câmera, né, para a gente já visualizar os dois. E eu Olá, vou pessoal. O Anderson já deu boa noite, vocês vão ver o Anderson. Boa noite. O Francisco, vou apresentá-los para vocês, então. Então, vamos lá. O Anderson Oliveira é engenheiro civil, pós-graduado em gestão empresarial e engenharia de segurança, coordenador de desenvolvimento de mercado na SICA Brasil, criador do canal Mundo da Impermeabilização. E o Francisco Souza Lima é engenheiro civil, diretor e consultor da Ingecia, equipamentos e acessórios para injeção. Então, boa noite aos nossos especialistas. Por favor, boa noite. ativem seus microfones. Boa noite a todos, boa noite a todos que estão conectados. Muito obrigado ao Francisco por ter aceitado participar conosco desse desafio. E eu falo que é o desafio que nós pretendemos sempre, a SICA sempre é uma empresa de inovação. Então nós queremos variar, inovar, e nós vamos tentar demonstrar para vocês uma aplicação ao vivo, né, que é o grande diferencial, a nossa grande preocupação, porque quem sabe fazer ao vivo, mas a internet pode atrapalhar. Então, vamos lá. Legal, é isso mesmo. Eu também, em nome da SICA, agradeço a participação de vocês dois. E antes de a gente começar, eu trouxe aqui um vídeo institucional da SICA, só para apresentar a gente de maneira global, o que a gente faz e onde a gente está presente. Ele tem só 1 minuto e 49 segundos, então eu vou compartilhar com vocês antes de a gente começar. Então, pessoal, era esse o vídeo que a gente tinha para apresentar, né, mostrando um pouquinho mais onde a SICA está presente, o que ela faz.
Então, aproveitem o webinar, né? Nós temos especialistas aqui, vocês têm essa caixa de bate-papo ao lado que vocês podem usar para fazer suas perguntas e comentários. Eu vou fechar minha câmera, mas eu vou estar aqui o tempo todo acompanhando e participando aqui, intermediando as perguntas. Ao final eu volto para mediar as perguntas que vocês fizerem para os especialistas. Então, bom evento para vocês. Perfeito, Cláudia, muito obrigado aí por fazer a abertura. Francisco, quer apresentar um pouquinho a EGC, enquanto a Cláudia libera aqui para a gente fazer compartilhamento? Claro, quero sim, cara. Boa noite a todos aí. Agradecer a Sica, o Anderson pelo convite aí. É um desafio a gente tentar fazer uma injeção ao vivo. A injeção, são 20 anos que eu trabalho com sistemas de injeção. Hoje nós vamos estar falando basicamente de poliuretano, mas tem várias tecnologias aí. A Ingecia, o foco dela é o equipamento, é colocar o sistema para rodar. São os equipamentos, os bits, os acessórios. Então, nós damos suporte ao aplicador ou ao cliente final, tá? Então, hoje, estamos aí. Vamos lá, Anderson. Vamos lá. Tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para falar em pouco tempo. Eu acho que vamos tentar. Sempre bem curto. Uma coisa só que eu gostaria de complementar, nós temos aqui alguns parceiros de fora do Brasil. O Francisco dá suporte para a SICA nos equipamentos, inclusive fora do Brasil também, tem equipe para isso daí. Mas, enfim, nós estamos aqui para bater um papo sobre as injeções, né, os sistemas de injeções estruturais de uma maneira geral. E eu sempre gosto de brincar da seguinte forma, né? A Francisca, nós já fizemos vários eventos juntos, vários bate-papos juntos aí, e eu sempre gosto de brincar assim, quando a gente fala em injeções, eu sempre gosto de comparar muito com a questão da saúde. Quando é que nós vamos tomar uma injeção? Então, se a gente pega uma gripe, se fosse em outra época, agora na época do corona, qualquer gripe a gente fica desesperado. Mas, normalmente, quando a gente pega uma gripe, o que as pessoas fazem? Nada. Aí passa 2, 3 dias, não melhora, vai ali, vai na farmácia, compra um Cimegripe. A hora que não vê, que não resolve, então, vou procurar um médico e o médico vai dar a injeção, como um tratamento mais definitivo, que vai fazer o seu corpo reagir. Então, a linha de injeções de estruturas é basicamente isso. Quando se tem uma questão de um vazamento no subsolo, parecido com essa fissura que tem atrás do Francisco ali, normalmente o cara do condomínio, ele não faz nada, ele espera Deus ajudar e o negócio cicatrizar. Se não cicatrizou, vai lá, vai ali na loja, compra um material, um cimento de pega rápida, tenta colocar lá na fissura e etc, para ver se resolve. E se resolver, vai durar um determinado tempo até voltar a vazar. A hora que ele procura um especialista, que vai chegar e falar, olha, o negócio é nós fazemos uma injeção, aí sim vai ser uma solução mais abrangente, né, mais definitiva. Porque da mesma forma que na medicina, a estrutura vai começar a ser pensada de dentro para fora, não é algo somente superficial. Então, essa é uma comparação, uma alusão, né, mas que é muito parecido com a realidade. Então, a questão da injeção é justamente essa, é fazer a própria estrutura se tratar de certa forma, né? Nós damos recursos para que a estrutura reaja, né, de dentro para fora. Então, assim, basicamente nós precisamos entender o que é a tecnologia de injeções, o que são a tecnologia de injeções. São sistemas, são produtos químicos, obviamente, como nós falamos, são injetáveis, né? E esses produtos podem ser rígidos, podem ser flexíveis, depende da função deles. E, basicamente, essa função, duas funções, né? Reconstituir a monoliticidade de uma peça, né? Então, vamos imaginar essa peça, quando eu falo reconstituir a monoliticidade de uma peça, nós podemos estar falando de uma peça de concreto, que tem uma fissura e eu vou injetar um epóxi, como eu posso falar de um barranco, de um túnel que está desmoronando e existem produtos que nós vamos injetar para garantir a estabilidade do solo. E a outra função é realmente de deixar, tornar estanque a estrutura. Aqui, nesse bate-papo, devido à gama grande de produtos, nós não vamos falar sobre tudo isso, nós vamos acabar focando na questão da estanqueidade, ok? Francisco, interrompa a hora que quiser, conte com a sua experiência, a gente tem muita experiência em classe de obra, então, bem-vindo, afinal de contas, ele é o nosso convidado. Anderson, eu gostaria de complementar nessa parte aí do condomínio residencial, aquilo que você falou, o pessoal vai criando situações ali em que eles vão ganhando tempo. E em algumas situações coloca calhas, via, parece uma estrada ali cheia de caminhos debaixo da laje.
Só que isso está agredindo a estrutura, né? A gente vai ver aí mais à frente. E sendo que a injeção ela pode ser uma ferramenta à impermeabilização. A impermeabilização não necessariamente é uma impermeabilização, é uma ferramenta, ela pode auxiliar. Perfeito, exatamente, exatamente. Esse é um ponto de extrema importância, né? Porque da mesma forma que uma doença no ser humano, quanto antes for identificado e tratado, maior vai ser a possibilidade de cura. Então, da mesma forma, começou a ter uma patologia, qualquer que seja, não precisa esperar, começou a surgir uma fissurinha, vamos tratar imediatamente, não vamos esperar o negócio recalcar, ou piorar a estrutura como um todo, para daí ir procurar um especialista. Quanto antes, o custo é menor, é mais fácil, mas sempre tem que ter uma ajuda de um profissional. Então, voltando a falar sobre o sistema de injeções, existem algumas vantagens. É um sistema que pode ser utilizado tanto em obras grandes, nós utilizamos isso em barragens, pontes, grandes obras, como nós podemos também utilizar isso em obras de menor porte, no dia a dia nosso, como, por exemplo, nos condomínios, né? Voltando a dizer os condomínios, quem tem oportunidade, quem mora em apartamentos e tem um estacionamento no subsolo, pensa no subsolo, olha como que está. Normalmente existe uma manchinha de umidade ou coisa desse tipo. Vai no shopping, que o estacionamento é embaixo, vai ter algum tipo de problema de umidade, né? E as injeções podem ser uma solução, sim, para esse tipo de situação. Só para complementar aí, até essa questão, em algumas situações, o condomínio ele vai fazer a reforma, vai retirar a impermeabilização antiga, refazer, só que tem um pingo que está caindo na Ferrari, né? Eu sempre brinco dessa forma. E, de repente, a injeção é essa ferramenta. Ele vai chegar ali, vai injetar e depois vai ganhar tempo para fazer essa impermeabilização. Exatamente isso. É uma das ferramentas que você pode usar. É uma das ferramentas, exatamente. Então, pessoal, uma outra grande vantagem que eu considero é essa questão da possibilidade de tratamento externo. Nós vamos ver mais para frente, por exemplo, reservatórios de autarquia. Então, imagina lá um SAI, DAI, SANASA, uma série de autarquias que nós temos no Brasil, em que se tiver um problema de um vazamento do reservatório desse, pelos métodos tradicionais de hipermização, argamassa polimérica, membrana, seja lá o que for, a técnica é esvaziar esse reservatório. E às vezes você vai esvaziar e ficar ali uma semana, 2 semanas sem água. Então vai ficar bairro sem água, às vezes uma comunidade inteira sem água. Aqui não, é uma forma de tratamento do lado externo. São produtos que reagem com a água, não contaminam a água, né? E por vezes nós fazemos isso com poucos recursos. Como o Francisco falou, às vezes é uma ferramenta para poder garantir estanqueidade em uma determinada obra. Então, assim, o custo-benefício de trabalhar em aplicações prediais com esse tipo de tecnologia é relativamente barato. Vou dar alguns exemplos que normalmente as pessoas veem. Se eu tenho um problema no térreo, por exemplo, e às vezes a substituição da impermeabilização total vai custar de 150, 200 mil e é algo demorado. Como diz o Francisco, se está em cima da Ferrari, às vezes, precisa ser Ferrari, vamos trazer para carros mais populares, que seja em cima de um Civic ou alguma coisa. Não vai ficar pingando porque vai estragar a pintura. Que seja do Fusca no colecionador, vai estragar a pintura. Então você consegue, com a injeção, fazer um tamponamento pontual e impedir essa passagem da água, enquanto se consegue ir para reuniões de condomínio para conseguir a aprovação da verba para a recuperação da impermeabilização como um todo. Os prazos de execuções são curtíssimos e poucas pessoas estão ali. Às vezes 2 pessoas somente conseguem ir lá, furar e fazer aquele estancamento no condomínio. Você não tem briga, né? Porque não tem, não posso andar no terra, não posso usar piscina, não posso isso. Não, é algo mais pontual, então não tem ruído. O equipamento é uma bomba pneumática, né? Então o ruído é muito pequeno comparado com o quebra-quebra, entulhos e etc. Agora, nem tudo são vantagens, né? Existem também algumas desvantagens. A desvantagem, por exemplo, não se encontra mão de obra em qualquer lugar, porque não é qualquer um que tem o equipamento ou que sabe operar o equipamento, né? Como é um tratamento pontual, às vezes a garantia do serviço está aplicada somente àquele ponto lá. E se a pessoa não for experiente, ainda existe o risco de perfurar tubulações, etc. Por isso que eu digo, sempre trabalhe com empresas especializadas, ok? Essa questão aí da mão de obra qualificada bate nisso aí. O predial, eu falo que é o mercado mais exigente, tá? Para fazer a injeção, mas
trabalhoso, porque debaixo de uma laje, o cliente, quem for injetar, ele tem que observar o que está se passando ali, o que se gerou aquele ponto que precisa ser estancado. E muitas vezes, quem não tem experiência sai furando tudo e vai injetar. Aí você vai entupir uma tubulação e o dano que é gerado é pior. Então, essa questão das empresas qualificadas, isso é importante. A SICA tem os treinamentos dela sobre injeção, isso é importante o cliente passar, para que a gente não queime essa tecnologia. Sim, sim, sim. Bom, então, assim, dentro dessa seara de estancamento, né, que é onde nós vamos trabalhar, nós não vamos falar aqui de recuperação estrutural, de resina de epóxi e etc. Nós vamos acabar ficando dentro da parte de estancamento. Então, nós vamos ficar aqui dentro das resinas flexíveis. E existem basicamente 3 tipos de produtos, né, quando nós falamos nessas resinas injetáveis para estancamento. A espuma de poliuretano, o gel de poliuretano e o gel acrílico. Vou focar, já informando, né, como eu tinha comentado com o Francisco, nosso tempo é curto. E nós vamos acabar aqui focando apenas nos produtos base de poliuretano. Vamos entender um pouquinho mais, né, por que trabalhar com esses materiais, porque são produtos flexíveis, são produtos impermeáveis, são produtos que em contato com a água eles reagem, são produtos que são extremamente eficientes, né, e com grande durabilidade na aplicação. Então, olha só para nós entendermos o que as infiltrações nas estruturas de concreto causam. Nós podemos ver aqui nessa imagem, eu tenho 2 reservatórios. Olha o reservatório que está lá atrás. Olha o estado que está esse reservatório. Esse reservatório não ficou assim da noite para o dia. Então, imaginem um reservatório de qualquer autarquia, ou de qualquer fazenda, ou de qualquer condomínio que começa a ter um vazamentinho. Imagine o que vai acontecer com a estrutura. Começa passando um pouquinho de água, uma manchinha, daí a pouco essa água começa a ficar riando e levando os finos do concreto, esse buraco aumenta, isso vira uma fissura, a água vai passando durante anos, durante meses, até que acontece aquilo que nós estamos vendo na foto lá de cima. Né? Nós precisamos entender que o ciclo de vida de uma estrutura está ligado diretamente à resistência dela à penetração de água. Então, imagine, eu tenho uma estrutura de concreto armado, que eu tenho água penetrando. Quando a água penetra, ela acaba corroendo as armaduras. As armaduras, quando são corroídas, o processo de corrosão, ela acaba gerando expansão. Uma vez que ela expande, ela faz uma pressão interna dentro da estrutura de concreto armado, que aumenta o tamanho das fissuras e cria mais fissuras por vezes. Tendo mais fissuras, eu tenho maior penetração de água. E isso é um ciclo que vai cada vez entrando mais água, até que, em um determinado momento, a estrutura se rompe. Né? A estrutura ela entra em colapso, podendo gerar, além de prejuízos materiais, inclusive vidas. Né? Quantas marquises nós temos visto, né, nos noticiários ultimamente? Nós estamos vendo um monte. Né? Esse mercado da SAAS, esse é um mercado bem aberto, tem bastante reservatório. Quando a gente anda pelo interior, a gente observa pela estrada bastante situações que podem ser injetadas. Tá? E tem vários tipos de reservatórios, aqueles de anéis de concreto também, um mercado bom para ser feitas as injeções também. Para quem está procurando mercado, tem vários aí. Pois é. Bom, de qualquer forma, assim, a preservação da estrutura, a durabilidade de uma estrutura, ela está diretamente ligada ao tratamento das fissuras, justamente para evitar a entrada da água. Então, nessa linha, como eu disse, nós temos aí 3 tipos de produtos, né? O primeiro deles é a espuma de poliuretano, que é um material que ele expande 40 vezes o seu volume. Então, na linha SICA, nós temos lá o SICA Injection 150, que tem essa capacidade de expansão, que é o produto para estancamento. Mas o produto que impermeabiliza realmente é o gel de poliuretano, que é um material flexível, um material de células fechadas, que vai acompanhar a movimentação e etc. E como eu disse, nós temos ainda aí a resina acrílica, que também tem essa função de elasticidade, selagem, também aplicada sob a forma de injeção, mas que nós não vamos tratar nesse webinar. Ok? Nós vamos acabar ficando aqui nesses 2 primeiros produtos, a espuma e o gel. Comentar alguma coisa, Francisco? Sobre a espuma aí, essa relação até 40 vezes, isso é em espaço aberto. Tá?
Muitas vezes, como ela vai trabalhar em um espaço confinado, ela não vai chegar a 40 vezes. Então, na hora da injeção, o cliente tem sempre que deixar a espuma trabalhar, deixá-la reagir. E se eu pego um determinado espaço, preencho ela toda com material antes de reagir, na hora que ela for expandir, ela vai conseguir expandir cinco vezes. Tá? Então, é importante aí entender como ela trabalha. Ela é provisória. Ela gera uma película e, com o tempo, a água vai batendo nessa película e volta a vazar. A espinha, a célula fechada, é o gel de poliuretano. Uma coisa interessante que o Francisco está comentando é a qualidade da mão de obra é um diferencial. Por exemplo, a espuma expande 40 vezes e reage em coisa de 14, 20 segundos, no máximo ela começa a expandir. Se eu tenho um jogo de água muito forte e você tem um operador que está bombeando esse material, se o cara não tem experiência, ele fica bombeando e a água vai levando, e você está gastando produto, gastando dinheiro. Se é um cara experiente, ele injeta ali, 10 segundos, fecha a máquina um pouquinho, deixa o produto reagir, liga novamente, o produto vai reagir mais um pouco. Então, você economiza no produto e vai dar a mesma eficiência, simplesmente pela experiência de quem está operando o equipamento. Então, sempre pensa mão de obra experiente para esse tipo de serviço. Então, olha aqui só, na Engenharia, a gente sempre procura compartilhar a experiência de um com o outro, porque tem situações que tem que fazer um anteparo, alguma coisa, para ter uma economia do material. O objetivo é resolver o problema. Perfeito. Então, que são as características, né, do material da Sika, a espuma. É um material que é bicomponente, mas apesar de ser bicomponente, você tem um tempo de mistura, né, para poder fazer a aplicação. Um ponto interessante, que é o diferencial que a gente considera um diferencial da Sika, é que a proporção de mistura dela não é fracionada, é 1 para 1. Então, se eu pegar um copinho de descartável de 100 ml, 200 ml, do componente A e do componente B, fizer a mistura, consigo colocar na bomba, é mais fácil de medir. Eu não tenho proporção de 1 para 7, 1 para 5, que por vezes na obra o cara não tem ali uma balança de precisão e acaba dificultando. Ou às vezes tem, mas está dentro do subsolo, num túnel que não tem iluminação suficiente e vai ser dificultado. Então essa é uma das grandes vantagens de trabalhar com o material da Sika, que é a facilidade da mistura. E o outro produto, que é o produto que realmente vai impermeabilizar, é o famoso gel de poliuretano, que ele forma uma estrutura molecular fechada, elástica, né, que é o que vai realmente impermeabilizar. E aqui entra algumas perguntas, né, Francisco? Normalmente o pessoal fala, poxa, mas por que eu preciso de 2 produtos? Eu não posso trabalhar somente com o 250, que é o gel de poliuretano? Pode. Olha aquela fissura que está atrás do Francisco. Nesse momento não está escorrendo água. Então eu pego esse material, que também é na proporção de 1 para 1, eu vou chegar, eu vou fazer a mistura, eu vou colocar na bomba, e esse material ele vai começar a reagir, formar um gel, como esse que está na foto, algo em torno de 1h30, 2 horas, mais ou menos, é quando ele começa a ter essa formação de gel. Ok? Então, se eu tenho a fissura exatamente do jeito que está a do Francisco ali, agora eu consigo injetar, e daqui 2 horas ele vai estar formando gel, não vai ter problema nenhum. Agora, imagine o seguinte, se eu tenho uma fissura, daqui a pouco ele vai fazer a simulação ali, com água jorrando. Imagina a água jorrando lá, sei lá, 1 litro por minuto, que seja. Né? Se eu injetar esse material, eu vou injetar. Daqui 1h30, quando ele começar a reagir, onde é que vai estar esse litro que eu acabei de injetar? 1 litro por minuto já está longe, já está lá no Rio Tietê. Então, eu preciso de um material que estanque imediatamente para segurar ali a fissura, para que quando eu injeto o gel, ele consiga segurar por pelo menos 1h30, 2 horas, o tempo de reação. Por isso que o material anterior à espuma, nós falamos que ele é um material, uma barreira temporária da passagem da água, enquanto este é o produto que realmente impermeabiliza. Francisco, quer complementar? Então, no residencial, que nós começamos aí a falar, o gel ele é mais utilizado do que a espuma e o gel. Tá? Normalmente em jardineira, piscina, se injeta o gel, só o gel. Ok? Então, o tempo de reação dele, tanto a parte ele reage por si só pela mistura, mas também por temperatura pode acelerar essa reação, ok? Mas é o selante definitivo, é o gel de poliuretano. Esse é o vilão, esse é o cara que vai travar. Perfeito. Esse vai
estancar. Perfeito. Agora, uma coisa que é muito importante é assim, quando nós falamos em tratamento de fissuras, como corrigir, não é simplesmente chegar e falar assim, vou entrar com gel, ou vou entrar com espuma. Nós precisamos avaliar uma série de coisas, né? Quando nós temos uma fissura que tem problemas, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos avaliar, está seca? Porque se está seca, eu consigo trabalhar somente com gel? Não. Ela está úmida, mas dá para trabalhar com gel. Não, ela está jorrando água, não dá para trabalhar somente com gel. Qual que é a espessura dessa fissura? Ela está movimentando ainda e principalmente qual que é a origem dessa fissura? Porque às vezes é uma fissura estrutural e não adianta eu pensar somente na estanqueidade. Eu tenho que fazer o tratamento da estrutura como um todo. Né? Outra coisa que nós temos que avaliar é a contaminação. Tem pó, sujeira, óleo, qualquer coisa que possa reagir com o produto ou que possa contaminar ou possa atrapalhar. Então é necessário entender todo o problema. É necessário que o médico avalie todos os sintomas para daí dar o diagnóstico do tratamento, senão não vai resolver. Né? Então, basicamente, nós temos aqui, uma vez identificado qual que é a patologia, olha, então nós vamos trabalhar com esse material ou com aquele material, aí sim vai ter o tratamento propriamente dito. É quando o médico vai falar, você vai tomar isso aqui 3 vezes por dia, que é necessário entender o processo executivo de uma maneira geral, como furar, quanto furar e etc. Que tipo de injeção nós vamos fazer e etc. Tranquilo. Essa parte do gel, nós temos que tomar cuidado desde a mistura, a validade do material, porque ele é o nosso amigo, ele que vai chegar lá e vai resolver o problema do cliente definitivamente. A espuma é provisória. Em algumas situações, igual nós falamos, o condomínio vai fazer a impermeabilização, só que ele quer ganhar um tempo para gerar fluxo de caixa. Opa, injeta só espuma. Parou ali, você ganha um tempo. Seja 2, 3 meses. Agora não, vai ser definitivo. É só o gel. O gel, em algumas situações, só percola pelo concreto, é porque é período de chuva ou vai lavar. Uhum. Então, ele pode ser um selante, ele vai trabalhar como selante ali naquela fissura. Né? Então, quanto mais eu puder trabalhar na raiz do problema, melhor vai ser meu resultado. Okay? Queria falar um pouco aí sobre o processo do método executivo, Anderson. Fica à vontade, é a sua praia. A quantidade de ferramentas, o equipamento, isso é simples e você com uma Fiorino e 2 pessoas, você consegue trabalhar obras pequenas, tá? Quando falamos em barragens, em grandes obras, que é muito utilizado o sistema, aí nós vamos precisar de uma equipe maior, uma equipe furando, a outra instalando os bicos e a outra turma injetando, por exemplo. Eu gosto sempre de dizer, vamos procurar empresas especializadas, quem tem know-how nisso. Não eu sugiro a gente não pegar vídeo, eu falo sempre, vídeo da internet, né? E tentar Mundo fazer. da improvisação. Só fazer uma parte aqui, apesar de falar de não usar vídeos na internet, o da improvisação, ele é um canal técnico, o Francisco fez alguns vídeos comigo lá, e nós temos meio que aulas. É claro que isso nunca vai superar a experiência. Eu sempre digo, procure empresas especializadas. Procure sempre o fabricante sobre como o material dele comporta, qual é a mistura. O da Sika tem essa facilidade de 1 para 1. No 150 e no 250 já vem a medida no galão ali para você dosar, não ter erro. Tá? Então, tem a parte do equipamento. Eu falo que o sucesso está em cuidar do equipamento, instalar o bico, depois de injetar o material se torna um pouco mais fácil. Mas se a gente instalar bem o bico, saber o que a gente está fazendo, vai adiantar bastante e o sucesso da injeção. Tá? Vamos lá. Acho que travou a internet do Francisco. Bom, enquanto o Francisco não está vindo, não aparece aí, vou continuar aqui. Nesse slide,
A ideia aqui é mostrar que existem dois tipos de injeção, né? Os bicos de superfície, como nós estamos percebendo aqui, e o bico de embutir realmente, né? Os bicos que realmente nós vamos furar. O que acontece quando nós vamos o que acontece quando nós vamos optar? Se nós formos trabalhar, por exemplo, com bico de superfície, eu vou trabalhar com esse tipo de produto. Se eu estiver trabalhando com o bico de embutir, de perfuração, então nós vamos trabalhar com um bico um pouco diferente. Pessoal, só me respondem aí, vocês estão me ouvindo, estão me vendo? Estão me vendo? Como é que estão? Perfeito. Então, ok. Eu estava sem referência se era a conexão. Francisco, sua internet caiu um pouquinho. Nós não estávamos conseguindo te ouvir, agora você voltou. Você consegue ver minha tela? Agora ela caiu. Aí, vamos lá. Eu estou com backup aqui no celular, eu estava acompanhando. Tranquilo. Tá vendo como é importante os dois terem a apresentação, tá vendo? Vamos lá. Bacana. Aos bicos aí, eu estava falando sobre o bico de adesão. Ele é mais utilizado em superfícies secas, devido à adesão dele ao concreto, se utiliza o adesivo epóxi. Tá? Então, essa estrutura ela tem que estar seca para ter ancoragem e ele poder aderir. Nós não vamos entrar muito no detalhe do bico de adesão. Nós vamos focar no bico de perfuração. Tá? Mas é mais utilizado em situação de epóxi, injeção de epóxi, calafetação de fissuras secas, ok? Vamos lá. Quando fazemos a instalação do bico de perfuração, vocês observem aí pelo slide que ele cria círculos dentro da estrutura. Existem regrinhas que nós vamos falar que é a distância dos bicos, o ângulo, o porquê, mas se a gente tem uma distância muito grande entre os bicos, provavelmente esses círculos não vão se encontrar. Então, podem ficar falhas na injeção. O que eu quero dizer? Imagine você em uma barragem com um andaime de 10, 20 metros de altura e ficou uma falha em um determinado ponto. Aí você injetou, aparentemente está seco e tal, desmobiliza o andaime e na hora que vai colocar carga na estrutura, aquele pontinho lá ficou vazando. Então, assim, a importância de a gente ter um projeto, passar para a equipe de campo a consideração da distância dos furos, o que o operador está fazendo, é muito importante. Tá? A gente observa muito que o pessoal, que a informação ela vai se quebrando com o tempo. Nós temos grandes aplicadores, tem aí de 10, 15 anos, mas a informação se perdeu nesse tempo. Quando chegamos na obra, a gente não acredita. Tá? Então, é bom a gente estar sempre reciclando essa informação. Não mudou nada. Tá? Mas a ideia é o quê? A gente tem a distância do bico. É sugerido que a distância do bico entre bicos seja a metade da espessura da estrutura. Suponhamos uma laje, tá? Ele vai vir através de costura. Então, se a gente pegar essa fissura, está no centro aí do slide, tá? D sobre 2, D sobre 2, D sobre 2. Isso. A distância entre os furos é D sobre 2. E a distância entre a fissura e o furo é D sobre 2 também. Então, de cada lado, nós vamos ter a distância de D em cada lado. Tá? Mas como vai intercalando, entre bicos fica D sobre 2. Esse D é a espessura da estrutura. Então, se minha laje tem 20, vai ser 10. Ah, Francisco, minha laje tem 5. Vamos usar o bom senso, é 10. Tá? Não dá para colocar um bico a cada 2,5. Mas eu tenho uma laje de 30, vai ser a cada 15. Tá?
O ângulo de perfuração, nesse slide da direita, onde é que mostra aqui D sobre 2, isso, perfeito. D sobre 2 é a distância entre o furo e a fissura. Porém, nós fazemos o ângulo a 45 graus. Por que esses 45 graus? Observem essa fissura, que ela está inclinada. A gente vê na superfície a fissura, mas a gente não sabe como ela está lá dentro. Então, a ideia é o seguinte: quando a gente faz a 45 graus, se uma determinada furação não pegar, atravessar essa fissura, o outro lado vai atravessar. Tá? Mas, Francisco, tem que ser sempre 45 graus? Não. Em determinadas situações em campo, a gente tem ferragem e a gente não consegue manter esses 45 graus. Tá? Então, à medida que eu aumento o ângulo, se eu vou com o furo mais próximo à fissura, eu tenho que aumentar esse ângulo. Se eu vou distanciar meu furo da fissura, eu reduzo esse ângulo de 45 graus. Tá? O furo, a gente sugere 80% da espessura da laje, do D. Está bem claro nesse desenho. Tá? Então, aqui nessa ilustração que o Anderson colocou agora, volta aí, isso. Mostra bem, a nossa fissura, ela está inclinada, porém, os furos, bicos, né, que estão à direita, eles não atravessam a fissura. Porém, os que estão à esquerda, de amarelo, meio vermelho, eles atravessam a fissura. Tá? Então, esse é o nosso objetivo. E isso tem que ser transmitido para o campo. Porque muitas vezes o pessoal de campo, eles utilizam... na última obra usei uma broca de 15 centímetros. Mas era uma laje, chutando aí, de 25. A próxima obra é 50. Opa, é outra broca. Mas o cara não sabe. Então, quem manda na injeção, eu sempre brigo nisso. Todos são importantes, mas quem fura, o cara tem que saber o que ele está fazendo. Tá? Ele que vai dizer até para quem vai injetar depois, olha, esses furos aí não me deram resultado. Se eu tenho uma fissura com presença de água e quando eu estou fazendo a furação, minha broca sai úmida, opa, encontrei o caminho. Agora, tá jorrando água pela fissura. Furei em volta da fissura dos dois lados e só veio broca úmida. Opa, será se eu atingir a profundidade correta? Será se essa fissura está em outro caminho? Eu não estou conseguindo entender essa estrutura. Só que muitas vezes o cara que fura, ele não sabe o que ele está fazendo. Tá? Então, a gente precisa explicar bem ele, porque ele vai ajudar o processo. Então, aí, continuando aí o slide. Feito o furo a 45 graus, tá? Nos nossos bicos, a gente indica a broca de 14 milímetros, tá? Os bicos vão contar desde... Só que interromper só um pouquinho, nós estamos em 18h40. Quanto tempo você previu aí para a gente fazer a aplicação? Só para a gente controlar mais ou menos. 10 minutos. 10 minutos. Agora aqui a gente vai abreviar bem. Então, feita a furação, você instala os bicos. Antes de instalar os bicos, faz a limpeza do feno, tira o pó que está lá dentro. Isso é essencial. Isso ajuda bastante, tanto para o material caminhar dentro da fissura e a gente trabalhar com a menor pressão possível. Esse é o nosso objetivo. Não adianta eu colocar a máquina no máximo, que eu posso estar gerando novas fissuras. Tá? Instalei os bicos e a gente sugere que em estruturas com fluxo de água e até para o monitoramento, utilizar os bicos de ponta removível. Tá? Esses bicos, essa graxeira, ela se você retira... Então, o que isso aqui funciona? Como um purgador. Você vai conseguir monitorar aonde está indo a sua injeção. À medida que for evoluindo, você consegue ver onde o produto está indo, o que está estancando. Ok? Pode passar aí. Perfeito.
Nós vamos fazer uma simulação aqui de furo, de apertar o bico de injeção. Tá? Se vocês observarem as medidas, é aquilo que eu falei, o D, está bem nítido aí como o furo ele tem que atravessar a fissura. Esse é o nosso objetivo. Se ele não atravessar, e acaba que na obra o pessoal começa a colocar pressão no equipamento, começa a gerar novas fissuras. A gente escuta muito assim, essa estrutura aqui ela precisa de muita pressão para ela começar a injetar. Mas muitas vezes o cara está gerando novas fissuras que vão encontrar com as fissuras existentes e assim vai fazer o caminho do produto. Esse não é o nosso objetivo. Perfeito, perfeito. Um ponto importante que você está comentando aí, que volta e meia a gente vê nas obras, é que tem muito aplicador que acredita que o certo é trabalhar com a bomba com pressão máxima, e é erradíssimo. A pessoa desgasta a bomba e força a estrutura desnecessariamente, né? Sempre trabalha com a menor pressão possível, e deixa fluindo, que o sistema vai fluir sozinho, né? Na sequência da aplicação, o aperto dos bicos, tá? Os bicos eles de perfuração, eles aguentam até 300 bar de pressão, mas a gente quer trabalhar na obra com 70 até 150 bar. Tá? Em caso extremo, a gente chega a 200, 220 bar, que é a capacidade do equipamento. Okay? A questão aí da válvula, de retirar as válvulas, deixar elas abertas. Vou explicar. Pode passar. Quando o material, como é que é o processo? O primeiro bico, ele vai estar com a válvula aberta. A partir do segundo bico, o terceiro, os demais estarão com as válvulas fechadas. Desculpa, o primeiro bico, a válvula fechada. Os demais com a válvula aberta. Então, à medida que eu for injetando, o material tende a percolar pela fissura. Você acabou de mostrar um bico aí que estava com a válvula, mas coloca ele mais próximo da câmera para as pessoas poderem entender o que é a válvula que você está falando. Exato, é a graxeirinha lá da ponta, ó. É o que vai segurar a pressão do material aí dentro. Beleza. Então, o meu primeiro bico vai estar com a válvula fechada, dessa forma. Como é que funciona? Isso é um pino graxeiro. Aqui dentro tem uma esfera. À medida que a pressão do equipamento vir com o produto, essa esfera vai descer, tem uma mola aqui dentro, vai ter o fluxo do material. E quando acabar a injeção, o material quiser retornar, essa esfera vai fechar. Então, não vai ter o retorno do material. Então, meu primeiro furo vai estar com a válvula fechada. Os demais furos vão estar com a válvula aberta. À medida que for saindo material nos demais bicos, nós vamos fechar com o pino graxeiro. Tá? Nem sempre sai nos bicos. Tá? É aquilo que eu falei. Pode ser que essa fissura ela esteja em sentidos diferentes. Tá? Mas aí, se a gente não conseguir monitorar pelo bico, a gente monitora pela própria fissura. Okay? Perfeito, perfeito. Acho que agora a gente vai para a aplicação, né? Bora, vamos lá. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela para deixar grande a sua imagem. Aqui nós fizemos já, deixamos preparada a estrutura. Foi instalado os bicos, bico 2, 3. Nós temos a presença de água, tá? Meu primeiro bico, ele está fechado. O que é o nosso processo? Deixa eu colocar um óculos aqui. Pessoal que tá, só um segundinho, Francisco. Pessoal que está assistindo, se você olhar no canto superior da imagem, ele aparece uns íconezinhos e vocês conseguem mudar e aumentar, arrastar e aumentar o tamanho da imagem do Francisco, tá? Para poder ficar mais fácil de visualizar o processo como um todo. Pode continuar, Francisco. Vamos lá. O processo é o quê? A apuração. A 45 graus. O que a gente deve evitar é ficar... quando a broca começa a ficar velha, a tendência é o operador fazer isso com o equipamento.
porque não dá uma boa aderência do clipe de injeção. Então eu venho, vou fazer a limpeza do furo. Essa limpeza é essencial. Eu falo que esse é o pulo do gato da injeção. Limpar esse furo aqui, o máximo, vir puxando a mangueira e tirar tudo, todo o pó possível. Ah, Francisco, eu já tenho água, está retornando água. Eu preciso soprar? Não, se a água for suficiente para lavar o furo, não precisa soprar. Após a limpeza do furo, vamos colocar aqui. Ele pode ser apertado manualmente com a chave ou com a parafusadeira. Eu falo que a parafusadeira, ela garante o aperto. Os seus primeiros 10, 20 bicos na mão, você vai bem. Mas na hora que você está no 100, 200, a mão já está bem cansada. Meu primeiro está fechado, os demais estão abertos. Aqui está a água escorrendo. E eu vou preparar um produto. Pessoal, eu já tinha feito as medidas aqui. Como o mesmo produto da Sica sendo 1 para 1, tá? O ideal é porque nem sempre a gente vai fazer as quantidades que está ali no galão, de meio quilo. Então, eu já estou com as mesmas quantidades. Aí, bem, eu vou misturar esse material. Francisco, só um minutinho mais uma vez. Eu estou vendo pelo chat aqui que muitas pessoas não estão conseguindo te enxergar porque a imagem está pequena. Pessoal, volto a dizer, se você clicar onde está a imagem do Francisco, lá onde aparecem os vídeos, você clicar no cantinho, nas extremidades, você consegue aumentar o tamanho para poder ficar mais visível, ok? Ou, se quiser, posso tentar compartilhar minha tela, mas acho que não fica legal, vai ter muita perda. É mais fácil vocês aumentarem direto aí. Vocês podem continuar, por favor. Então, eu vou pegar um recipiente, eu vou colocar o componente do A primeiro. O B. A gente sugere um misturador mecânico para padronizar. A gente não sugere que faça essa mistura no equipamento. Faça fora, porque dentro do equipamento pode ir mais de um componente do que o outro e a mistura não ficar exata. A ideia, pessoal, é que a mistura seja sempre muito bem feita, porque é um produto bicomponente de reação e a proporção é 1 para 1. Então, tem que estar uma mistura muito bem feita, muito homogênea, né? Só a gente sugere aí na faixa de 1 minuto e meio a 2 minutos misturando. Tá? Devido ao nosso tempo aí, a gente vai conseguir fazer isso. Vou colocar aqui no equipamento.
pessoal, nesse momento, o que o Francisco está fazendo é, já fez a mistura e agora ele está colocando isso no equipamento, ele vai ligar a bomba e aí é aquele processo que nós comentamos. Quando nós estamos trabalhando na horizontal, tanto faz nós iniciar nossa injeção da direita para a esquerda, assim como o pé. Na vertical, nós vamos fazer sempre de baixo para cima. Ok? Por que a gente faz de baixo para cima, pessoal? A técnica, ela é sempre de baixo para cima, por quê? Porque nós é para lutar contra a gravidade. Se eu for colocando em cima, o material vai descer, eu não vejo saindo no outro bico. Então, dessa forma aí, a gente consegue ver, olha, está subindo pela fissura e nós conseguimos visualizar onde o material já está saindo. O que ele está injetando nesse momento é a espuma, então por isso que a gente consegue ver a reação bastante rápida, né? E ele vai injetando à medida que vai estancando e aí vai subindo para o próximo bico, para o outro bico, etc. Ele vai fechando de baixo para cima, então toda a água que está correndo pela parede, ela não vai mais para lá, ela vai subindo, então vai estar surgindo os outros bicos e nos pontos mais altos da cidade. É isso que eu tinha comentado no início da experiência de quem está fazendo a injeção. Você tem que abrir e fechar, espera o produto reagir. Aí, nesse momento, ele vai colocar a graxeira, colocar a ponta da graxeira no bico de cima, e aí, mais uma vez, ele vai fazer a injeção. Nós vamos perceber que já ela começa a sair na própria fissura lá. Então, abriu e fechou. E dá o tempo do material reagir. Para quem não está acostumado com injeção, pode pensar assim, nossa, mas vai ficar essa lambreca? Não, é muito fácil de limpar. O material ele está reagindo lá dentro. Então, nós temos que deixar esse material expandir para ele estancar. Então, quem está aqui no gatilho, ele tem que ter o sentimento de observar, olha, aqui já injetou, agora está saindo aqui, já está começando a reagir, daqui a pouco vai começar a sair aqui, eu vou passar para o próximo. É o que eu falo, se o cara que furou e instalou e fez o papel dele certinho, fica muito fácil para esse cara aqui injetar, fica mais fácil, tá? Ajuda bastante, tá? Agora, muitas vezes, quem instala o bico não sabe o que ele está fazendo. Ele fura a 45 graus e vai fazendo isso a cada 30 centímetros. Esse material aqui bem pouquinho, deixando ele reagir. Acho ele vai reagir. Dá um pouco mais de material. Aqui em cima, esse nós falamos, vamos deixar o material reagir e deixar o máximo que ele puder expandir. Eu poderia deixar o gatilho aqui aberto e consumir material. E essa não é a ideia.
A ideia é deixar o material expandir. À medida que ele tem espaço, se ele chegar a essa expansão até 40 vezes, depois para injetar o gel fica mais fácil. As células ficam maiores. Tem tempo aí? Tem tempo aí? Temos ainda um tempinho, Francisco. Ah, secou bem aqui já. O que pode ser feito? Quem está aqui, opa, tem um pontinho aqui. Aqui está reagindo. O material está reagindo. Mas se quiser, pode fazer um recurso. Fazer mais um recurso aqui. Vai acontecer em situações que você está injetando aqui, o material sai em 1, 2 metros, em fissuras, em pontos que você nem está enxergando. Tá? Então, isso pode acontecer. Então, a gente observa que o material preencheu aqui, ele está reagindo. E essa primeira reação dele é a partir de 8, 10 segundos. Mas ele está lá dentro trabalhando, porque gerando força e estancando. Tá? Então, se a gente continuar aqui, daqui a 10 minutos está bem seco isso aqui já. Então, o cliente normalmente ele observa, faz uma injeção na parte da manhã, a gente sugere, né? Faz a espuma de manhã e o gel à tarde. E muitas vezes o cliente final ele já se surpreende, porque na hora que injetou a espuma já estancou. Chegou à tarde, ele não quer entender por que ele ainda tem que injetar o gel. Só que o gel é o selante definitivo, ele é célula fechada. Perfeito, perfeito, pessoal. Eu acho que deu para a gente poder visualizar um pouco aí como que é um processo de injeção na prática, no dia a dia, né? Como que é feito o processo de furação e etc, etc. Claro que como a gente falamos no início, requer experiência, requer técnica, requer equipamento, saber manusear o equipamento, saber utilizar o produto certo, misturar da forma correta e ter o tempo correto de aplicação, né? Acho que agora a gente pode ir para as dúvidas, né? A Cláudia pode nos ajudar aí para a gente poder ter um papo com o pessoal. Nós temos 1 hora de live, dá para um pouquinho mais aí do pessoal. Podemos sim, pessoal, parabéns aí pelo webinar, pela apresentação, Francisco, muito legal ver ao vivo, né, além de falar, várias pessoas comentando aqui no bate-papo, que quando a hora que falou se tinha tempo, se podia continuar, o pessoal não, deixa fazer ao vivo, porque a gente aprende muito vendo a demonstração, né, então parabéns aí pela essa iniciativa de mostrar ao vivo, e nós temos sim perguntas, vou começar aqui com a nossa listinha, que é a parte que eu mais gosto aqui de ficar fazendo perguntas para os especialistas. Então, o Edivando, ele logo no começo da apresentação, ele pergunta assim, qual que é a pior situação para fazer uma injeção? Então, acredito que a situação... Francisco ou eu? Pode... Bora.
Eu acho que existem situações e situações. Situação para fazer. Quando ele pergunta pior, seria uma situação mais crítica, por exemplo, eu acho que um túnel, água jorrando de cabeça para baixo. Acho que é uma das piores. Outra situação é você entrar no subsolo, o subsolo está com parte dele alagado. Então, assim, partindo com base na experiência nossa de obra, acho que as piores situações, os piores que são exatamente esses. Assim. O túnel, então, você tem baixa visibilidade, iluminação é coisa complicada, porque você entra com energia num lugar que está encharcado, cheio de água, é tudo muito complicado tecnicamente de se trabalhar, mas é possível de fazer. O que foi falado lá no início da apresentação, existe outros materiais de injeção Sim, para sim. cada situação, tá? Então, a espuma e o gel de poliuretano é para uma determinada situação e os outros materiais são para Uhum. outros, foca é espuma e gel. É isso aqui que a gente viu aqui. Exatamente. Exatamente. Bacana. Tem mais, Quando Flávia? não tiver, a pergunta não for direcionada, vocês dois podem responder e um A gente bate complementa papo, a sem problema. pergunta do outro, tá? A próxima pergunta também não está direcionada para, né, então é para os dois. Qual que é a pressão? Na verdade, assim, eles querem saber qual a pressão que você estava usando, Francisco, no finalzinho da apresentação. Não sei se muda a pressão ao longo da apresentação, Então, mas eles querem saber qual a pressão do nessa equipamento. situação aqui, é um gabarito, é uma fissura forçada, então nós utilizamos baixa pressão, na faixa de 30 bar, estava utilizando aqui, tá? Mas em obra, normalmente acima de 70 bar, e a gente começa uma injeção. Tá? Nós temos que lembrar que nós temos dois tipos de equipamento, o equipamento elétrico e o pneumático. Pneumático. No pneumático tem a entrada do ar e muitas vezes as pessoas se confundem. A pressão de entrada no ar não é a mesma pressão de saída do fluido. Tá? Então, quando a gente fala 30, 70 bar, na entrada da máquina entra no máximo 8 bar. Então, só para deixar esse parênteses aí. Bacana. A próxima pergunta é qual o prazo para aplicação posterior do selante? Eu sempre indico fazer espuma de manhã e o gel à tarde. Você pode fazer a operação da espuma e o gel em seguida, mas normalmente no fluxo da obra, se puder fazer, se ele tiver uma demanda de mais dias, faz espuma de manhã, gel à tarde, no outro dia espuma, mas no Gel à intervalo tarde. aí até 48 horas você consegue injetar. Ela começa a ficar mais difícil, porque a espuma ela Mais se dura. solidifica, fica mais dura. E a injeção é feita pelo mesmo bico que foi injetada a espuma, você injeta o gel. Quer complementar algo, Anderson? Posso seguir? Não, pode seguir, pode seguir. Posso? Acho Tá que minha bom. cabeça que está concordando. Tá bom, não, às vezes você queria complementar alguma coisa. Legal. E aí está perguntando aqui, a próxima pergunta do Carlos Reis. Nestas piores situações, não seria melhor o poliuretano estrutural? Depende. Quando ele falou quais eram as piores situações, que nós estamos falando em túneis, por exemplo, muitos dos túneis, às vezes, não é nem questão de impermeabilização, é questão de estabilização do solo, primeiro, posterior, para depois, estancamento e etc. Quem vai determinar isso é cada situação é uma situação. Então, não dá para falar assim, vai ter situação que é o poliuretano estrutural, vai ter situação que é de estancamento, vai ter que é estabilização de solo, na obra que a gente vai ter que avaliar. É isso mesmo. O poliuretano estrutural, ele tem a sua devida aplicação. Primeira coisa que nos remete é fluxo de água, pressão. Mas nem sempre as situações piores são de fluxo de água. De fluxo de água, exatamente. Então, muitas vezes a gente tem um solo sob pressão. Você pode usar o poliuretano ou pode ter uma situação que é para gel acrílico. Tá? Então, cada situação tem que ser analisada e também a logística da obra, né? Porque de repente, quando a gente fala em poliuretano estrutural, o geoacrílico são equipamentos mais robustos, a técnica é um pouco mais difícil de se trabalhar. Então, você precisa de um equipamento maior. E na espuma e gel, se a gente conseguir fazer algum antiparo, alguma situação puder resolver com espuma e gel, vai ser um equipamento bem mais simples.
Muito bom, legal. Estão perguntando se a gente vai enviar certificado. Para quem quiser, pode colocar aqui na caixinha de bate-papo que a gente manda assim, certificado de participação. E agora tem uma pergunta aqui para o Anderson. Deixa eu só subir aqui que a caixinha correu. Como fica a questão da garantia e tempos de vida útil de um sistema de impermeabilização de injeção? Aí continua a pergunta, eu imagino que você esteja acompanhando aqui também na caixa ao lado. Cortou exatamente quando você falou. Cortou? Vou voltar aqui, então. O Tiago Valotti pergunta assim, Anderson, boa noite. Como fica a questão da garantia de tempos de vida útil de um sistema de impermeabilização de injeção? Perfeito, perfeito. Tiago, a questão da impermeabilização com injeção, ela é uma garantia pontual. É claro que não dá para falar que vai ser 5, 10, 15, 20 anos, porque isso depende da estrutura, isso depende muito mais, como o Francisco comentou, se eu entro com uma estrutura que tem uma determinada fissura, eu faço a perfuração com baixa pressão e uso o material correto, ela vai ter um comportamento, ok? E se eu entro na mesma situação, mas eu entro um cara que entra com pressão máxima, a hora que ele ele gera tensões internas, que aumenta a fissuração, obviamente isso vai ter uma expectativa de vida diferente, porque vai ter que voltar o tempo inteiro ficar preenchendo e preenchendo e preenchendo. Mas normalmente a garantia é uma questão pontual. Lembrando que os sistemas de injeção são manutenções, são reparos. Não dá para fazer essa assimilação com o que a norma de desempenho está falando lá de vida útil de projeto, porque aqui não é um projeto, aqui é um reparo. Perfeito? Legal, Anderson. Quer até complementar a pergunta do Thiago, que ele abordava justamente essa questão, como ficaria com a norma de desempenho, mas você já respondeu a pergunta dele. Depois, o Thiago Pereira pergunta se o selante é referente ao fundo para pintura. Não, na hora que você estava falando do selante. Não sei se vocês querem complementar mais alguma coisa em relação a isso. Eu não entendi. Não, desculpa. Eu acho que ele confundiu o selante com o selador, é isso? A palavra fundo para pintura. Ele entendeu isso. Ele entendeu que seja isso. Talvez tenha uma confusão de conceitos aí. Tá. Então, aqui... e como que é o processo de limpeza da máquina após as injeções? O material se solidifica muito? Então, no caso da espuma, a reação dela... ela é... Cortou a minha ou do Francisco está cortando? Oi? Deu certo aí, antes? Vocês estão me ouvindo? Opa, eu estou escutando. Só coloca assim. Eu estou escutando. Sim, o Francisco estava respondendo a pergunta. Sim, perfeito. Parece que a internet do Francisco deu um problema. Então, voltou, Francisco? Eu estou escutando. Eu estou ok. Eu estou ouvindo bem o Francisco. Perfeito. Não, então, vamos lá. Francisco, continue. Desculpa. Então, a espuma, o que pode acontecer até delas reagir para até entupir um equipamento seria a umidade do local, principalmente a que está no ar. Né? Então, ela não reage rápido, não. Ela, na realidade, ela precisa da água para ela expandir e reagir. Já o gel, não. A partir de 30 minutos, ele começa a gerar... ele começa a gelificar, então isso vai até 2 horas aí sim, ele é interessante injetar até 30 minutos a proporção que você fez. Então a gente sempre orienta, faz a quantidade necessária para aquele ponto que você vai fazer. E com relação à limpeza do equipamento, ele é limpo depois com solvente. Tá? No caso dos poliuretanos, a gente indica thinner para poliuretano e para epóxi seria ou solvente próprio, alguns indicam etanol. Então, para cada material tem o seu solvente. Então, processo de limpeza e esse é um ponto que a gente tem que pegar bastante para a gente ter o sucesso na injeção. Porque aquela limpeza rápida, vamos fazer a limpeza aqui para a gente ir embora. No outro dia a máquina não funciona. Então, tem que ser bem cuidadosa essa limpeza aí. Tá? Mas é uma questão aí de 20 minutos. Perfeito. Bacana. Você quer complementar, Anderson? Não, a experiência da limpeza é justamente o Francisco que ele trabalha com equipamento. Uma experiência que eu posso comentar é assim, que já aconteceu comigo. Às vezes as pessoas querem comprar equipamentos baratos vindo da China e etc.
certo, e fala assim, o pessoal da SICA vem aqui dar treinamento para a gente. Quando a gente chega lá e pegamos pessoas que não sabem nem sequer desmontar o equipamento, fazer uma limpeza, cara, a gente nem tem como dar treinamento, porque é o que o Francisco falou, se eu estou fazendo a injeção em um ambiente com alta umidade, o material começa a reagir, a pessoa tem que ter habilidade, saber, eu tenho que parafusar aquilo dali para poder limpar aquilo dali, senão vai perder o equipamento. Por inexperiência ou falta de treinamento no equipamento. Não tem a ver com o produto, tem a ver com a experiência no equipamento. E a gente na Ingessia, 10 anos fazia e subia videoconferência. Hoje é uma coisa que está se tornando normal. Mas já surgiram vários clientes via WhatsApp, via outros aplicativos à distância. Mas esse suporte é bem válido, sim. Perfeito. Legal. Eu estou colocando aqui a tela dos contatos, porque a gente ainda tem mais perguntas, já são 7h10. Eu vou fazer a última pergunta aqui e a gente segue depois à disposição para continuar esse bate-papo por e-mail, né? Vocês têm os nossos contatos e vão receber a gravação desse webinar, mas tem uma pergunta aqui que vocês falaram, o Francisco comentou um pouco sobre usar acrílico, PU, então o Célio Monteiro pergunta, quando usar o gel acrílico e quando usar o gel de PU? Eu ou você? Pode você, Francisco. Então, o gel acrílico, vamos falar no residencial primeiro. Ele tem uma aplicação devido à viscosidade dele ser mais baixo, ser um material que tem como solvente a água. Ele tem algumas vantagens no residencial referente à aplicação. Porém, ele é bicomponente. Você precisa de um equipamento mais robusto para fazer essa aplicação. O gel acrílico, ele precisa da água para ele estar sempre no ideal dele, que não é flexível. Aí, quando ele perde a água, ele tende a enrijecer, aí perder volume. Então, retrair. Então, em determinadas situações, a gente não recomenda. Mas jardineira, piscina, é bem aceito. A gente fala aqui do poliuretano devido ao acesso ao equipamento, o equipamento mais acessível, e a gente sempre sugere que é mais fácil, você tem mais tempo de trabalhar com o material, o poliuretano, tá? Então, a aplicação... agora, locais onde eu vou aplicar uma fissura seca, depender, eu vou aplicar o gel acrílico, e essa fissura ela só vai ter presença de água quando tiver chuva. De repente, quando cair a chuva, vai ter que esperar ela se hidratar para fechar novamente. Tá? Deixa eu complementar aqui. A situação, eu falo sempre, é bom consultar o fabricante, ou a gente está aqui à disposição para a gente orientar. Basicamente, o conceito, o Francisco falou está corretíssimo. O que eu falo sempre é assim, o Francisco acabou não comentando uma outra técnica de injeção que é muito utilizada no gel acrílico. Ao invés de fazer os furos com forma de costura, 45 graus, faz um furo que atravessa toda a parede e aí ele começa a injetar, formando um bulbo, uma barreira por detrás da parede. Esse é o tipo de situação ideal para o gel acrílico, porque devido à baixíssima fluidez dele, ele atravessa e ele começa a criar esse bulbo, criando a barreira por detrás da parede. Acho que essa é a grande diferença, que nós não conseguiríamos fazer isso com poliuretano. Nos demais, uma coisa importante que o Francisco já comentou é a questão da retração. O poliuretano ele é estável. Eu injetei, ele teve um determinado volume e ele vai ter esse volume aqui, com água ou sem água. O gel acrílico não, eu injeto e vai com o tempo, ele vai diminuindo. Expande novamente. Ele demora um tempo. Então, o gel acrílico, depois ele vai expandir, mas ele demanda um tempo para isso. Ok? Legal, ok. Então, pessoal, agradeço. Aqui a gente tem mais perguntas, mas já são 7h15 quase, e a gente precisa encerrar. Mas as perguntas eu vou direcionar tanto para o Francisco quanto para o Anderson, com os contatos de vocês que a gente tem aqui. Então, a gente vai para o encerramento, né, do nosso webinar Especialistas ao Vivo. Eu agradeço, né, mais uma vez, os especialistas, Francisco e Anderson, pela apresentação, por responder as perguntas, né, por toda a interação de vocês. E agradeço também a participação de todos.
né? Então, falando um pouquinho dos webinários da SICA, né, com transmissões ao vivo de diversos conteúdos voltados para a área de engenharia civil, os webinários foram criados com o objetivo de ajudar os parceiros da marca a ampliarem seu conhecimento de forma rápida e prática. Nós queremos que os nossos clientes, parceiros, colaboradores e profissionais do mercado possam utilizar esse período para se atualizar com conteúdo educativo, mas também interativo, né? E aproveito também para dizer que amanhã, dia 25 de junho, teremos mais um webinar com especialistas ao vivo, abordando o tema concreto projetado, reforçado com fibras. Façam suas inscrições. Então, boa noite para todos. Agradeço de novo, engenheiro Francisco, obrigada, engenheiro Anderson, e obrigada a todos que participaram do webinar. E até o próximo. Até o próximo, muito obrigado, boa noite. Francisco, obrigado mais uma vez por estar conosco nessa live. Pessoal, obrigado pela oportunidade aí. Estou à disposição a Engecia, quem quiser entrar em contato com a gente, tem o nosso site, tem o meu e-mail aí, estou à disposição aí também. Obrigado a Fica, obrigado a todos aí, obrigado Cláudio, obrigado Anderson. Vamos para a próxima. Abraço. Obrigada, parabéns pessoal. Tchau, até a próxima. Boa noite. Boa noite.